Capítulo 233 Três forças. O estilo de luta louco e feroz de Zhao Feng deixou os espectadores curiosos. Esse cara realmente não se importa com sua vida. Os discípulos de elite participantes se entreolharam. Sob os choques diretos, Zhao Feng ficou levemente ferido. Se não fosse por causa de seu movimento e agilidade, ele já teria sido gravemente ferido e derrotado. Ao Yuetian ficou surpreso, mas feliz. Esta situação era boa para ele. O forte de Zhao Feng era o ataque e seus movimentos, bem como a agilidade, o tornaram problemático. Por sorte, tudo o que Zhao Feng fez foi trocas de golpes de frente e desde que seu forte era a ofensiva, isso não poderia continuar por muito tempo. Eu estou em um nível de cultivo mais alto do que você e em termos de talento, eu tenho uma linhagem. Em outros 200 movimentos, você definitivamente gastará toda a sua energia, Ao Yuetian riu friamente em seu coração. Não era que ele não queria acabar com isso rápido, era só que o cara insano na frente dele estava agindo ferozmente e, se o fizesse, ele teria que pagar um preço enorme. Portanto, ele defendeu e apenas ocasionalmente contra-atacou, esperando que Zhao Feng estivesse esgotando sua energia e depois o levaria para baixo. Esta foi a opção mais estável e eficiente. Os olhos de Ao Yuetian brilharam quando ele pensou sobre isso. No entanto, quando ele pensou, seu impulso caiu. Zhao Feng tornou-se cada vez mais feroz. Sua intenção de batalha aumentou e seu sangue pareceu ferver, empurrando seu estado até seu ápice. Do interior do corpo de Zhao Feng veio o zumbido do trovão. Seu impulso, intenção de batalha, bem como a sua aura, aumentaram. Depois de uma centena de movimentos, o rosto de Zhao Feng estava vermelho e um poder dentro dele estava sendo liberado lentamente. Finalmente, Ao Yuetian sentiu que algo estava errado. Em uma situação normal, os ataques de Zhao Feng deveriam ficar mais fracos após uma centena de movimentos, mas estavam ficando mais forte. O que está errado? Ao Yuetian sentiu a pressão aumentar. A aura de Zhao Feng atingiu o ápice e era como um vulcão que estava prestes a entrar em erupção. Limite do quinto céu, apenas um pouco mais. Zhao Feng respirou fundo e espremia o potencial de todos os cantos do corpo. Ele tinha comido muitas pílulas espirituais e artigos preciosos após o julgamento da Cordilheira Flutuante. Ainda havia um pouco de poder do líquido misterioso que ele tinha bebido na terra proibida dos 100 túmulos que ainda não havia sido refinado. Neste momento, a força verdadeira e o sangue de Zhao Feng estavam em ponto de ebulição. Seu poder de linhagem protegeu seus órgãos e meridianos, formando um escudo. Foi por isso, Zhao Feng conseguiu agir tão loucamente e não ficar fortemente ferido. Irmão Ao, esse cara quer romper agora mesmo. Alguém exclamou baixo e avisou Ao Yuetian. O quê? O rosto de Ao Yuetian perdeu toda a cor quando ele foi avisado. Ele percebeu que a expressão de Zhao Feng era calma e fria, apesar de estar lutando ferozmente. Era claro que o último não havia perdido a cabeça. Este Zhao Feng o estava usando como uma pedra de amolar. Depois de conhecer a verdade, chamas de raiva surgiram no peito de Ao Yuetian. Os espectadores abaixo tomaram respirações frias. A maioria deles tinha visto apenas o lado enlouquecido de Zhao Feng, mas eles tinham visto seus cálculos. Palma do Deus da Lua. Ao Yuetian explodiu e ele ativou completamente o poder de sua linhagem. Seu ataque,
defesa e movimento aumentaram drasticamente. Zhao Feng sentiu que a força de Ao Yuetian aumentou repentinamente e sua força verdadeira quase ser suprimida. Linhagens sanguíneas vieram de antepassados que, pelo menos, atingiram o reino do semideus e que suprimiriam outros poderes. Zhao Feng, não vou deixar isso acontecer. Ao Yuetian usou 200% do seu poder de linhagem, o que até provocou uma fraca aura de um imperador. O momento que Zhao Feng finalmente ganhou foi finalmente suprimido. Poderia ser que eu irei falhar. Zhao Feng não estava disposto. Ele só precisava de um pouco mais para fazer um avanço. Mas, infelizmente, seu oponente não era burro e ele definitivamente não lhe permitiria tal coisa. Se for esse o caso, então tudo acaba aqui. O poder da linhagem que tinha sido suprimido no corpo de Zhao Feng foi inflamado pela fraca aura do imperador de Ao Yuetian. O poder dos deuses antigos não devia ser encarado. Aniquilação do vento e trovão. Zhao Feng exclamou e uma camada de raios brilhantes apareceu ao seu redor, formando uma cadeia de relâmpagos. Esta cadeia do relâmpagos era como um vulcão que estava prestes a entrar em erupção. Bum! Os cabelos azuis de Zhao Feng sopraram violentamente ao vento quando os relâmpagos começaram a dançar. Ao mesmo tempo, suas sobrancelhas ficaram azuis e um fraco sangue azul circulou em torno do corpo de Zhao Feng. Uma antiga aura entrelaçou com o poder destrutivo do relâmpago e se formou numa força poderosa. O que? A força verdadeira e o sangue de Ao Yuetian não conseguiram se mover. Zhao Feng à sua vista transformou-se em um demônio. O relâmpago de sua palma poderia destruir os céus. Poder de linhagem. Ele também tem um poder de linhagem. Os espectadores exclamaram e algumas das gerações mais velhas se levantaram. Teng, a mestre do clã Lua Quebrada e vários anciãos levantaram-se e prenderam a respiração. Esse poder da linhagem é tão puro e antigo. Do lado do país Dragão de Ferro vieram baixos murmúrios. Peng. Da arena veio um som enorme e depois acenou após ondas de relâmpagos. Com Zhao Feng no centro, a areia preta ao seu redor tornou-se pó e com as ondas de ventos, foi enviado voando em todas as direções. A luz prateada em torno de Ao Yuetian tornou-se extremamente brilhante quando ele recuou. Bum! No local, Zhao Feng ficou no centro do grande buraco negro e o sangue azul desapareceu. Suas sobrancelhas e outras partes de seu corpo voltaram ao normal. Agao! Zhao Feng fechou os olhos e ficou fraco quando sentiu um vazio dentro de seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, uma aura cheia de vida explodiu em seu corpo. Ondas de uma fraca força azul com poucos feixes de relâmpago circularam ao redor de seu corpo. Ele conseguiu. Gritos de surpresa vieram dos espectadores. Muitos deles respiraram fundo, mas não se sabia se era devido à força de Zhao Feng ou por causa de seu avanço. Plop. Fora da arena, a figura desgrenhada de Ao Yuetian caiu no chão enquanto deixou uma marca de queimadura no mesmo. Zhao Feng vence. O juiz finalmente reagiu e ele olhou para Zhao Feng como se ele fosse um monstro. No momento em que isso foi anunciado, os espectadores finalmente voltaram de seu atordoamento. O que diabos aconteceu? Como Zhao Feng de repente se tornou tão forte e conseguiu enviar Ao Yuetian voando com um golpe de palma. Poder de linhagem. Eu não pensei que esse cara louco também tivesse poder de linhagem. Exclamações e discussões pareciam em todos os lugares.
Não é de admirar que seu cultivo aumente tão rápido com tal talento normal. Seu poder de batalha terrível também poderia ser explicado devido ao poder de sua linhagem. Yang Gan, Beimoi e companhia tinham expressões complexas e ninguém sabia se eles estavam tristes ou felizes. A mestre do clã e vários anciões do clã Lua Quebrada ficaram felizes. Os céus estão finalmente do nosso lado. Nosso clã Lua Quebrada produziu um gênio. A mestre do clã ficou extremamente feliz. Aquele Zhao Feng sabe como manter o perfil baixo. O rosto do mestre Haiyun ficou ligeiramente torcido enquanto tentava controlar a intenção assassina em seu coração. Como eu suspeitava. O primeiro ancião soltou um suspiro e sorriu. Sendo o mestre de Zhao Feng, ele já havia percebido que havia algo acontecendo com seu discípulo, mas ele não estava certo. Com a discussão da plateia, Zhao Feng saiu da arena, então ele se sentou e começou a circular sua força verdadeira para consolidar seu cultivo. Ao mesmo tempo, ele comeu uma pílula espiritual que o ajudou a se curar. Do outro lado, Ao Yuetian, que tinha sido derrotado, tinha falta de vontade, medo e choque em seus olhos. Esse cara, escondeu tão profundamente. Ao Yuetian apertou os dentes. Esta batalha não era apenas uma questão de derrota, era de humilhação. Se Zhao Feng usasse o poder da linhagem antes, ele teria ganhado. Mas o primeiro não o fez e, em vez disso, ele usou Ao Yuetian como uma pedra de amolar para afiar e inflamar seu potencial e, através da explosão do poder da linhagem, deixando-o avançar para o sexto céu. Ao Yuetian tornou-se um trampolim, uma peça de xadrez. Como ele não poderia estar com raiva? Depois de chegar ao sexto céu, o cultivo de Zhao Feng seria maior do que a média e ele só teria uma diferença de um céu entre ele e as outras estrelas, permitindo-lhe melhorar sua maior fraqueza. Na realidade, havia o risco de falha de Zhao Feng, mas a pressão que Kang Yui e Lin Tong trouxeram para ele era muito grande. Ele teve de aumentar seu nível de cultivo para ter a chance de obter o primeiro lugar. Neste momento, muitas pessoas olharam para aquele jovem calmo e tranquilo. Desde o início do banquete da aliança até agora, Zhao Feng já havia derrubado 2 estrelas. E agora, ele havia revelado o poder de sua linhagem e aumentado seu cultivo. Sua verdadeira força não era mensurável. Neste momento, Zhao Feng deixou uma impressão terrível para todos e ele era considerado alguém que era comparável a Kang Yui e Lin Tong. Quem sabe o que acontecerá se esse cara louco enfrentar Kang Yui e Lin Tong? As finais continuaram. 1 hora depois, os ferimentos de Zhao Feng se recuperaram completamente e, sob o poder de cura de sua linhagem antiga, sua recuperação foi mais rápida do que outros. Todas as linhagens tinham essa habilidade. Quando Zhao Feng levantou-se novamente, sua aura era mais forte e seus cabelos azuis se destacaram entre as pessoas. Agora, a arena das finais foi dividida em 3 forças. Kang Yui, Lin Tong e Zhao Feng. Estas 3 áreas foram divididas em 3 direções e a pressão deles fez com que os outros discípulos representantes ficassem sem fôlego. Se alguém pudesse ter o poder de ver o invisível, eles veriam 3 monstros no ar. Um era uma espada de 3 pés, outro era um olho que era tão negro como o abismo e outro era um olho azul com vistas para todos os seres vivos. A pressão que irradiava deles entrou em confronto um com o outro e seu poder era algo que ultrapassa os gênios dos 13 clãs.